Quer conhecer alguém que está enfermo em cima de uma cama ou num leito de dor? Faça jejum, oração, súplica, chorando e pedindo misericórdia por ele ou por ela. E se a misericórdia de Deus descer sobre aquela pessoa e ela for tirada do leito, pouco tempo depois, quando ela achar que não depende mais de você e da sua oração, você vai conhecer de fato e verdade quem ele ou quem ela é. Quando aquela pessoa se sentir autossuficiente, capaz de não depender mais de você, você vai descobrir quem é o ser humano. É dessa maneira que nós descobrimos as pessoas, conhecemos as pessoas. Muitas das vezes pelo lado mais triste, mas é assim que conhecemos. Então, igreja, qual a vantagem que nós tiramos em trocar uma vida com Cristo Jesus por qualquer coisa desse mundo? Se o próprio Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra. Veja como Davi, ele tinha confiança no seu Deus. Salmos 40 e versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Você está vendo a importância de nós andarmos com esse Deus e confiar nele? Confia a tua casa, confia os teus projetos, confia a tua família nas mãos desse Deus. Davi está dizendo: em quem eu posso confiar e esperar é no meu Deus. Eu esperei confiantemente pelo Senhor. Ele me ouviu, ele se inclinou para mim, ele me tirou de um poço de perdição, ele me guiou os passos. Veja, quem confia nesse Deus, quem permanece na pessoa do Senhor Jesus, as bênçãos que vão chegar sobre a vida dessa pessoa. Aquele que continua confiando em Deus dessa maneira como Davi confiou, essa pessoa, ela não vai se frustrar, essa pessoa, ela não vai ser envergonhada. Davi, ele falou: eu nunca vi um justo desamparado ser, nem a descendência de um justo a mendigar um pão. Por que Davi falou dessa maneira? Porque ele confiou no seu Deus. Esse Deus pegou ele, tirou de um poço de lama, colocou ele sobre uma rocha e firmou os passos dele em direção a uma vida digna, igreja. Entenda, você mãe, clame pelos seus filhos, busque misericórdia pelos seus filhos, invoque a esse Deus pela sua casa, pela sua família, peça compaixão a Deus. Sabemos que tem muitos filhos bons, que tem muitas pessoas boas, ainda bem que existem pessoas boas, porque senão esse mundo não tinha mais sentido. Nunca encontre motivo para afastar os teus pés do caminho do Senhor por qualquer coisa que venha a ser oferecido para você por qualquer ser humano. Não afaste o seu pé do caminho do Senhor, porque nós, observando o comportamento de um animal, que alguém estende a mão para ele, é completamente diferente do comportamento de um ser humano, que uma pessoa pode estender a mão para ele 100 ou 1000 vezes. Pode observar o comportamento de qualquer animal, que você estender a mão para ele, após a tua mão estendida para ele, vai ser diferente do comportamento de qualquer ser humano que você estender a mão para ele uma montanha de vezes. Não generalizando, mas é assim que Deus relatou o ser humano, por ter se arrependido de ter feito o ser humano na terra. Quantos são os filhos que um pai ou uma mãe envelhece e o filho pega aquele pai, pega aquela mãe e coloca num abrigo de velhos?
e deixa lá jogado. Muitas das vezes faz o pagamento pelo Pix para não ir lá fazer a visita, não ir na porta do abrigo. Tem ou não tem muitos assim? Pais e mães que trabalharam a vida inteira, que construíram belas casas, que deixaram apartamento, que deixaram bens para os filhos. Quando o pai, quando a mãe envelhece, esse filho, para se livrar daquele pai, para se livrar daquela mãe, essa filha, para se livrar da sua mãe, coloca num abrigo de idosos e faz o pagamento no Pix ou no cartão de crédito para não ir lá. Essa é a atitude que nós enxergamos nos seres humanos, pessoal. Não em todos, mas isto quem faz são seres humanos. Estou falando isso com vocês para nós vermos até que ponto vale a pena nós trocarmos a nossa vida com o Senhor Jesus, a nossa comunhão com o Senhor Jesus, por qualquer coisa desse mundo, por mais que aos nossos olhos ela pareça perfeita. Nós temos que continuar clamando, suplicando, buscando misericórdia, mas não podemos esperar muitas coisas. Não podemos ficar muito ansioso, porque podemos nos frustrar. Clame por aquela pessoa que está do lado da tua casa, enferma, em cima de uma cama, no leito de dor. Clame pelo teu vizinho, faça oração por ele, faça súplica, faça jejum, chore misericórdia pelos enfermos, pelos necessitados, pelos que estão em cima de uma cama, porque esse é o nosso dever. Mas não esqueça que o Senhor Jesus fez o mesmo, e pegaram ele e mataram ele com 33 anos de idade, sem medo do que estava fazendo. Nunca pare de orar e clamar pelos que se afastaram da presença do Senhor. Nunca pare de dizer: Senhor, tenha misericórdia desse povo. Nunca pare de dizer: Senhor, tenhas compaixão dessas casas, desses bairros, dessas famílias. Mas não espere muito, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele fez por todos e morreu assassinado com 33 anos. Não esqueça de tudo que Jesus passou e deixou como exemplo para nós. Judas era um dos 12, estava do lado de Jesus, e Judas traiu o mestre. Pedro era um homem fiel até um ponto, mas negou Jesus 3 vezes em uma noite, antes do galo cantar a primeira vez. Eu tenho pedido muito a Deus um coração puro, sabedoria, inteligência e conhecimento, para eu não me frustrar com o que eu vejo e com o que acontece com os seres humanos que muitas das vezes estão à nossa volta. Porque cada dia, se nós não estivermos atentos a tudo que acontece, os acontecimentos nos frustram e nos jogam no chão. Sim ou não? Não é assim que acontece? Você vive o tempo todo do lado de uma pessoa e você não conhece aquela pessoa. Você vai conhecer um dia, quando ela resolver achar que não precisa mais de você, ou você não faz mais parte da vida dela ou da vida dele. Aí você vai conhecer quem é a pessoa. Esse é o ser humano. Quando Deus diz que se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso pesou no coração de Deus, Ele não estava falando de qualquer maneira. Quando Jesus diz: uma coisa que eu conheço é a natureza humana, Ele não estava falando de qualquer maneira. É porque Jesus sabia da natureza humana, pessoal. Por isso nós não devemos nos afastar do amor de Cristo por nada desse mundo. Por mais que tudo pareça perfeito aos nossos olhos, não pode ser comparado ao amor de Cristo. As pessoas que mais amaram na vida são as pessoas que mais se decepcionam.
As pessoas que mais se entregaram e se doaram por alguém, na maioria das vezes, são as pessoas que mais se decepcionaram. Mães que pegaram a sua vida e deram pelos seus filhos, e é assim que uma mãe tem que continuar fazendo, se doando pelos seus filhos, sim, mas foram mães que se decepcionaram com os seus filhos e ficaram frustradas e muitas das vezes até perderam a fé por causa do que aconteceu no meio da família. Mães que clamaram, que choraram, que colocaram nos pés do Senhor a vida inteira a sua família. E muitas das vezes acontecem coisas no meio da família que filhos fazem, que frustra completamente aquela mãe, a ponto dela se sentir desmotivada em continuar clamando pela família. Nós que estamos aqui não podemos baixar a guarda, não podemos desanimar, não podemos perder a nossa fé, não podemos olhar para aquilo que acontece à nossa volta, porque se nós continuar olhando para o que o ser humano é capaz de fazer, nós vamos sair frustrados dessa situação e achar que Deus não funciona, porque é isso que o diabo quer fazer.